Boa tarde a todos e a todas. 16 horas 9 minutos. Peço aos vereadores que façam o registro da presença para darmos início à sessão. Seja bem-vindo, Robinho. Seja bem-vindo. Queria 5 vereadores presentes, acordo para a abertura da sessão. Solicitar o vereador Devani. Reinaldo Bolão. Algum vereador que queira fazer a leitura do texto bíblico? Reinaldo Bolão. Obrigado, vereador. Solicito a todos que puderem, que fiquem de pé. São João, a despedida. Filhinhos, ainda estou um pouco convosco. Procurar-me, eis, e como disse aos judeus, também vos digo agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Vós também vos deveis amar uns aos outros. É por isto que todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito o meu secretário, o vereador Davi Ismael, para secretariar os trabalhos. Segundo secretário, vereador Zezito Maio. Terceiro secretário, vereador Neuzinho. Solicitar o vereador, então, Reinaldo Bolão, para secretariar os trabalhos. Aproveitando, quero registrar a presença do Pedro Henrique. Pedro Henrique é estudante e hoje é o seu dia. Parabéns, Pedro, a você e a todos os estudantes da cidade, do estado e que estejam nos assistindo. É uma honra tê-lo aqui na Casa de Leis, na Câmara de Vereadores de Vitória. Parabéns pelo seu dia. E gostaria de parabenizar também os advogados, parabenizar o vereador Davi Ismael e os demais advogados que aqui estão. E O dia do garçom. Parabéns a todos os garçons. Vereador Reinaldo Bolão. Ata da 77ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 10 dias do mês de agosto do ano 2016. No Salão Maria Ortiz, do Palácio Atílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nessa cidade. A hora regimental para início da sessão, 16h08, senhor presidente vereador Davi Ismael solicitou o registro eletrônico de verificação de quórum para a abertura dos trabalhos, com a presença dos senhores Luiz Emanuel, Marcelão, Sérgio, Vinícius Simões, Reinaldo Bolão e Fabrício Gandini, e Davi Ismael, no exercício da presidência. 7 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou do senhor vereador Luiz Emanuel a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico, em cumprimento à resolução número 1919/2014. O senhor vereador leu da tribuna Livro de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, sob o título O Espírito de Perdão. O vereador Vinícius Simões assumiu a presidência. Lida a seguir pelo vereador Davi Ismael a ata da sessão anterior, sendo aprovada como redigida. Compareceu o vereador Devani Ferreira, Wanderson Marinho e Nami Cheque. Lida a seguir o expediente interno, constando leitura e deferimento das indicações número 3.092, 3103 e 3105
3109 a 3113/2016, de autoria do vereador Zezito Maio. 3093 a 3100, 3115 a 3117/2016, de autoria do vereador Devani Ferreira. 3101, 3102, 3106, 3107/2016, de autoria do vereador Vinícius Simões. 3108, 3118 a 3121/2016, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira. 3114/2016, de autoria do vereador Namchek. Leitura e deferimento do voto pesar 60/2016, de autoria do vereador Namchek, pelo falecimento do senhor Carlos Alberto Osório de Aguiar. Voto de pesar 61/2016, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, pelo falecimento do senhor Carlito Osório. Lido, discutido e aprovado o requerimento de informação 477/2016, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira. Lido, discutido e aprovado o voto louvor número 1696/2016, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira. 1697/2016, de autoria do vereador Reinaldo Bolão. 1698 a 1703/2016, de autoria do vereador Luiz Emanuel. 1701, 1702/2016, de autoria do vereador Davi Ismael. Lido, discutido e aprovados as solicitações de sessão solene número 4445/2016, de autoria do vereador Davi Ismael. 46/2016, de autoria do vereador Reinaldo Bolão. Vereador Namchek assumiu a presidência. Compareceu o vereador Max da Mata. No início do grande expediente, na hora destinada à liderança partidária, assomaram à tribuna os senhores Serjão, no tempo permutado do vereador Wanderson Marinho, para esclarecer o real motivo que o fez desistir de sua candidatura. Esclareceu que a cidade de Vitória precisa sair desse isolamento político e do desequilíbrio financeiro. Por isso, se juntou ao candidato Lelo Coimbra, ressaltando a competência e experiência do mesmo. Lamentou a decisão da Prefeitura Municipal de Vitória, que fechou um dos acessos da enseada do Soá, prejudicando os moradores que, a partir de agora, só tem uma saída. Disse ainda que, infelizmente, o Executivo fez isso, por falta de recursos e má gestão. Davi Ismael desejou boa sorte a todos os vereadores. Na hora destinada aos vereadores inscritos, assomaram à tribuna os senhores Namchek, pelo tempo cedido dos vereadores Vinícius Simões e Reinaldo Bolão, para lamentar a morte de Carlito Osório, um bravo militante do PCdoB, político e escritor. Falou ainda que Carlito foi um dos principais expoentes políticos do Estado, passando pela perseguição e exílio durante o período da ditadura militar. Discorreu sobre a história de vida de Carlito, destacando seus feitos. Por isso, disse ainda que Carlito era um militante estudioso. Disse ainda sobre a aliança do seu partido PCdoB com o prefeito Luciano Rezende para o pleito de 2016. Disse que o PCdoB nunca ficou em cima do muro e sempre se posicionou em todas as discussões importantes para a cidade. E, diante disso, acredita na gestão do prefeito Luciano Rezende e na sua disposição. Diz que o prefeito Luciano Rezende nunca temeu as dificuldades e a população de Vitória é inteligente e vai reconhecer isso nas próximas eleições. Ressaltou ainda que o segredo do PCdoB é o centralismo democrático. Por isso, o partido está há 94 anos atuando ininterruptamente. Diz que vários partidos surgiram a partir do PT, como PSOL, PV, PSTU, entre outros. Finalizou explicando que existe uma contradição do PPS com o PCdoB no plano nacional, mas o prefeito Luciano Rezende tem uma visão crítica deste processo hostil puxado pelo Michel Temer. O senhor presidente, em exercício Davi Ismael, solicitou aos vereadores o registro eletrônico dos mesmos para início da ordem do dia, tendo confirmado a presença dos senhores Fabrício Gandini, Luiz Emanuel, Luizinho Coutinho, Marcelão, Namchek, Neuzinha de Oliveira, Reinaldo Bolão, Serjão,
Vinícius Simões Zezito Maio, Max da Mata, além do senhor presidente em exercício, vereador Davi Ismael. Com a presença de 12 vereadores, a presidência deu por aberta a ordem do dia, com as seguintes deliberações. Vereador Nami Cheque assumiu a presidência. Compareceu o vereador Devani Ferreira, encaminhado pelo vereador Alto, encaminhando ainda pelos vereadores Davi Ismael, Sergião e Neuzinha de Oliveira. Comentado pelos vereadores Luiz Emanuel, Davi Ismael, Vinícius Simões, a proposta de emenda à lei orgânica número 1/2015, contido no processo número 5.962/2015, de autoria do vereador Vinícius Simões, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 6º da lei orgânica. Senhor presidente, solicitou a recomposição de quórum e, com a presença de 8 vereadores, quórum insuficiente para a votação, por se tratar de 2/3 dos votos. Aprovado com 7 votos favoráveis o projeto de lei número 292/2015, contido no processo número 10.249/2015, de autoria do vereador Sergião, que declara a Moqueca Capixaba como patrimônio imaterial do município de Vitória. Compareceram os vereadores Reinaldo Bolão, Luizinho Coutinho e Max da Mata. Encaminhado pelo vereador Sergião e Devani Ferreira. Comentado ainda pelos vereadores Luiz Emanuel e Devani Ferreira, o projeto de lei número 307/2015, contido no processo número 10.768/2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, que dispõe sobre a contagem do prazo para sanar vício de produtos de que trata o inciso 1º do artigo 18 da Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Submetida a matéria à votação pelo senhor presidente, com a presença de 7 vereadores, quórum insuficiente para a votação. O senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando junto dos senhores vereadores a comparecerem para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 11 de agosto de 2016, às 16 horas, e para o qual designou expediente interno e externo, a ordem do dia, trabalho das comissões e o que mais ocorrer. Encerrou-se a sessão às 17h48, do que para constar foi lavada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, pelo senhor secretário da mesa e pela redatora de atas plenárias. Senhor presidente, lido a ata da 77ª sessão ordinária. Obrigado, vereador. Não, presidência consulta plenária, se alguma retificação a fazer na ata lida. Presidência consulta plenária, se alguma retificação a fazer na ata lida. Não havendo, a presidência considera a ata aprovada. Leitura do expediente interno, vereador. Vai ter meu voto. Projeto de lei 182/2016, processo número 6012/2016, autor Prefeitura Municipal de Vitória. Projeto de lei 183/2006, processo 613/2016, autoria Prefeitura Municipal de Vitória. Indicação 3.122/2016 a 3.127/2016, da autoria do vereador Zezito Maio. Indicação 3.128/2016, vereador Zezito Maio. Senhor presidente, lido o expediente interno. Obrigado, vereador. Inclua-se na ordem do dia os projetos listos para discussão especial e recebimento de emendas. Todas as indicações, votos de pesar, requerimentos plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente com a ordem das lideranças partidárias e dos vereadores inscritos. Fala 10 segundos. Senhor presidente, primeira liderança inscrita, líder do PSC, Wanderson Marinho. Quero agradecer e desejar a todos os nobres colegas sucesso nesse ano. Próximo vereador, fazer uso da fala, vereador Max da Mata.
Liderança partidária, senhor vereador. O primeiro projeto Só prendeu. Senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, servidores dessa casa, hoje tem uma matéria no jornal A Gazeta sobre a distribuição de CMS do governo do estado para os municípios do Espírito Santo. Os 25% do bolo que o governo do estado distribui entre os 78 municípios do estado. Esses 25% tem uma base de cálculo, um cálculo que define quanto cada município vai receber desse montante, chamado de VAF, Valor Adicionado Fiscal. E tem uma fórmula, vereador Luizinho, que estabelece os critérios de divisão. Então, conta ponto, e o que conta mais ponto no VAF, 75% do critério de distribuição é quanto cada município produz de ICMS para o estado. Esse é o maior impacto nessa conta. Depois tem outros aspectos também, por exemplo, a população de cada município. Mas 75% da base de cálculo é quanto cada município produz de ICMS para o estado. E pela primeira vez na história do Espírito Santo, o município de Vitória não vai ser o líder na distribuição desse ICMS. Vitória sempre esteve na liderança no bolo de ICMS distribuído entre os municípios do estado, chegando a receber até cerca de 25% dos 100% desses valores que são distribuídos por 78 municípios. Por que é que Vitória está perdendo participação? Será que isso é por conta do fim do Fundap, como alguns dizem? Né? Porque perdeu o Fundap. A Vitória tem perdido receita por conta do novo modelo de distribuição de royalties de petróleo. Não, isso não é recente, não. Como alguns querem tentar enganar a população de Vitória. Essa perda de receita do município não é recente, não. Isso não tem a ver com esses últimos 4 anos, não. Isso tem a ver com os últimos 8 anos. De 2008 para cá, Vitória vem perdendo importância na distribuição de ICMS que o governo faz para os municípios. Em 2008, nós recebíamos cerca de 25% do total desses recursos. Em 2012, último ano do prefeito Coser, nós já passamos de quase 25% para cerca de 20%, vereador Marcelão. E agora, nessa administração, nós chegamos em 2015 com cerca de 15% do total desse valor. Então, isso que fala é tudo mentira, vereador. Tudo mentira. Tudo mentira. Jogada de Marte, mentira. Tudo mentira. Isso é um absurdo, enganar o povo. Isso é para confundir a população. E aí eu pergunto a vocês, bom, os administradores públicos já sabiam desse número desses últimos anos. Quem assumiu a prefeitura agora em
2013, disputou a eleição em 2012, já sabia que Vitória vinha perdendo participação nessa distribuição do CMS e já sabia que Vitória e o Estado perderiam o Fundap. Isso não foi nenhuma novidade. E esse histórico não é dos últimos 4 anos. E aí eu pergunto, vereador, o que é que foi feito para mudar essa realidade? Nada. Vereador, absolutamente nada. para você Obrigado. continuar respondendo, você é o primeiro vereador Devanir ausente, vereador Max, primeiro orador inscrito para dar sequência na Uma fala. partezinha, vereador, então. Pois não, silêncio. Vereador, esse prefeito atual que está aí, esse prefeito ele devia ser marqueteiro. Porque a primeira entrevista que ele deu, isso não sou eu que estou dizendo, não. Está gravado na TV Gazeta, a primeira entrevista que ele deu, que os professores mostraram aqui, para os vereadores, falando que a queda de tudo. E hoje ele fala que vem caindo a situação. Ele já sabia. Quando ele era deputado, ele tinha falado isso. E agora vem para cá com essa conversa fiada que Vitória está caindo. Hoje estava aí, ó, os vigilantes pedindo o salário que não está sendo pago. Isso é um absurdo. Eu não quero transformar esse debate num debate eleitoral. Esse é um assunto caro para a cidade de Vitória. Esse é um assunto de extrema importância para o município de Vitória. Porque um projeto de desenvolvimento econômico, com novos modelos, com novas propostas, leva um tempo de maturação. Para que a cidade possa implementar novos projetos de desenvolvimento econômico, isso às vezes leva 1 década para ter retorno para o município. Até as empresas se instalarem, começar a funcionar, vender, prestar serviço, isso gerar ICMS, entra na conta, o VAF é calculado no ano referente à média de produção dos últimos 2 anos anteriores. Então o impacto de qualquer trabalho referente a desenvolvimento econômico tem um tempo de maturação, que às vezes leva 1 década ou mais. E nós, infelizmente, já perdemos 4 anos. Porque se alguma coisa já tivesse sido feita, talvez nós pudéssemos começar a colher frutos daqui a 6 anos, mas não. Talvez a gente volte a tentar começar a colher algum fruto de algum trabalho daqui a 10 anos de novo. Porque nenhuma ação ou projeto foi desenvolvido nesse campo para a recomposição das receitas do município. E aí, outras questões impactam de forma muito negativa e violenta no orçamento do município. Pela primeira vez, as pessoas talvez não se deram muito conta disso também, pela primeira vez na história da cidade de Vitória, além de nós não sermos mais os líderes na produção e na divisão do ICMS que o Estado faz para os municípios, pela primeira vez na história da cidade de Vitória, nós investimos menos do que nós aplicamos no Instituto de Previdência. O que a cidade de Vitória hoje aplica para cobrir o rombo do Instituto de Previdência do município, já é, nesse ano de 2016, maior do que o previsto para fazer investimentos na cidade. Então, assim, é muito preocupante a situação financeira do município de Vitória, porque a nossa tendência é de continuar perdendo importância e participação no percentual de distribuição de ICMS que o Estado faz para os municípios, porque nós não estamos mais produzindo ICMS, nossa capacidade de desenvolvimento industrial da nossa cidade é limitada,
é limitada em função da nossa área territorial. Em contrapartida, os outros municípios do Estado têm se desenvolvido e têm, com isso, aumentado a sua participação e importância nessa distribuição do ICMS. Ora, se o município aumenta a sua importância no percentual de distribuição do ICMS, o que acontece com quem não aumenta? Diminui a sua importância. Na medida em que Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Linhares, São Mateus, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy aumentam a sua importância na produção de ICMS do Estado, em função dos projetos de desenvolvimento econômico que ali são colocados, a cidade de Vitória se fragiliza, perdendo cada vez mais importância nisso. E aí? E como é que mantém a mesma prestação de serviço que a cidade de Vitória sempre teve? Como é que mantém a mesma prestação de serviço nas escolas, nas unidades de saúde, na nossa infraestrutura? Como é que se amplia o programa de educação integral na escola, que, aliás, vou abrir um parêntese, implementar a educação integrada em Vitória como piloto em 3 escolas. E daí não saiu. Não passou do programa piloto, o que é pior. Ainda retroagiu, porque ainda diminuiu a quantidade de vagas oferecidas no sistema integral, de educação integral no município. Nós não avançamos na educação. E a educação me parece não ter sido uma prioridade. Porque estamos aí próximos de encerrar 4 anos de governo e escolas inacabadas ainda do governo anterior não foram concluídas e entregues para a população, como é o caso de Anguetá, por exemplo. 50% da obra concluída e a prefeitura não fez o investimento necessário para entregar aquele equipamento público para a cidade de Vitória. Está lá, abandonado aquele prédio, com materiais que já foram furtados, com aquilo que foi colocado já depredado, e o dinheiro público sendo jogado no lixo mais uma vez, por falta de prioridade, por falta de planejamento, por falta de gestão, por falta de vontade política, por falta de verdade, por falta de vergonha. Agora, se a gente for olhar o histórico de investimentos e gastos do município, nós vamos encontrar e vamos perceber, a cidade vai perceber que a educação não foi uma prioridade, mas outras coisas foram prioridade. Outras coisas foram prioridade. Infelizmente, quem perde com isso é a população de Vitória. Infelizmente, quem perde com isso são as áreas mais importantes da cidade: educação, saúde. Infelizmente, perde aquelas comunidades que mais precisam do poder público, do dinheiro público, do investimento do setor público na nossa cidade. Então, eu acho que nós precisamos rapidamente trabalhar para ajudar o município a recompor as suas receitas, fazer com que o município volte a crescer, volte a liderar, volte a ser protagonista, não só para a região metropolitana, mas para todo o estado do Espírito Santo, porque é aqui a capital do estado. É aqui a capital do estado. E a nossa cidade se entristeceu. A autoestima do vitoriense está baixa, porque perdeu protagonismo, perdeu liderança,
perdeu importância. A capital do estado perdeu importância. O último grande investimento que nós tivemos na cidade de Vitória, com exceção das novas usinas do Complexo Tubarão, foi o Shopping Vitória. O último grande investimento que nós tivemos na cidade foi o Shopping Vitória. Sabe quantos anos tem isso? 23 anos. Tem 23 anos o último grande investimento econômico na cidade de Vitória. Então, eu já falei isso em outros eventos, em outras reuniões, em prestações de contas do prefeito, perguntando qual era o norte, qual era o programa, qual era o planejamento, qual é o projeto de desenvolvimento econômico da cidade. Não tivemos resposta, infelizmente. Mas eu espero que essa fase passe o mais rápido possível. Obrigado. Próximo vereador, vereadora Neuzinha, ausente. Vereador Zezito Maio, ausente. Vereador Reinaldo Bolão, logo em seguida do vereador Zezito Maio, líder do governo nesta casa. Senhores vereadores, senhor presidente, eu vou deixar os meus comentários guardados para ver quais serão. Tem no alfabeto, tem da letra A Z. Então, não sei se é Z de Zezito. Eu vou deixar para mim falar na hora certa. Eu espero que muita gente que estão rindo e fazendo, debochando, eu vou torcer do fundo do meu coração que a partir de dia 3 de outubro ele possa ser feliz na eleição. Não farei aqui chacota, que aliás já estão querendo fazer, coisas de canalha, pedindo pessoas para sair, pessoas para ficar, mas eu não vou entrar nesse jogo. Eu vou dizer que vou encerrar meu tempo hoje, tempo mais curto da história, como o vereador aqui está falando. Para a semana que vem eu possa fazer meu pronunciamento com calma, com razão, com reflexão. Aqueles que estão apavorados para falar hoje, se estão pensando que eu sou defunto, que possa fazer o meu velório com mais tempo a semana que vem. De repente, você pode pensar que meu velório será um velório de faraó, ou um velório de alguma coisa com mais de 5 dias, 6 dias. Muita gente torcendo que eu fale alguma coisa ou deixe de falar, mas às vezes que é muito difícil ter no meu vocabulário, nos meus discursos, mas o tempo é o senhor da razão e eu não vou entrar nessa ainda não. Mas aqueles que pensam que o próximo está derrotado, mas nem sempre está derrotado. Os humilhados sempre serão exaltados. É assim que eu sempre tenho na minha vida. E vou esperar para ver quem vai dar muito. Porque aqueles que estão sorrindo hoje, se eu tiver a oportunidade de sorrir, mas não pela tragédia de ninguém, mas sorrir o sorriso na face, o sorriso justo. E se eu, de alguma forma, eu for sair triunfante, meu triunfo vai ser de um triunfo de agradecimento àqueles que realmente nos cercam com sua verdadeira amizade. E o resto, vamos esperar para ver o que eu falarei. Não vou falar, porque eu sei do meu potencial da minha fala, sei do potencial do meu movimento,
Então, para um bom jogador, vai jogando, vai blefando, vai fazendo o que quiser. Nesse de hoje até terça-feira, vereador Zezito Maia não será pescador, será uma verdadeira esfinge para vocês, se puder, decifrá-la. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Reinaldo Bolão. Líder. Pode falar o nome do partido, o vereador Reinaldo Bolão? Líder do PT nessa casa. Não, líder é o vereador Marcelão. Senhor presidente, vereadores, vereadora, vereador Zezito, conheço Vossa Excelência é um guerreiro. Com certeza, Vossa Excelência vai dar a volta por cima e estará nessa casa para a próxima gestão. Senão essa casa vai sentir falta de Vossa Excelência. Mas, vereadores, esse filme aqui eu já vi. Obra atrasa e Leitão da Silva já tem mais de 20 lojas fechadas. Hoje, tive a oportunidade de caminhar na Leitão da Silva, é de dar dó àqueles comerciantes. Agora precisamos apurar de quem é a responsabilidade, porque quando eu estou falando que eu já vi esse filme aqui, eu me recordo que tinha uma obra na Avenida Maruípe, e o prefeito, então, da época, João Cos, ele foi acusado várias vezes que tinha quebrado aquele comércio da Avenida Maruípe, em função de uma obra que estava sendo realizada lá. Então, é bom que se apure de quem que é a responsabilidade que está quebrando esses comerciantes na Leitão da Silva. Eu quero aqui, matéria do jornal de grande circulação na cidade, prejuízo faz comerciantes pedir indenização na justiça. Já foi parar na justiça. Já faz quase um ano que esta obra está atrasada, reclama a Associação das Empresas. O governo promete conclusão da primeira etapa para este ano e da segunda para o primeiro semestre de 2017. Então, nós precisamos entender, porque, vereadores, vereador Luiz Emanuel, eu, na ocasião, tramitei um projeto de lei aqui, e esse projeto de lei aqui foi votado não, porque a gente queria trazer a discussão para a Câmara Municipal de Vitória. Ou seja, a Câmara participar da liberação por etapa dessas obras com a participação da Câmara. Mas, infelizmente, não tivemos sucesso na aprovação desse projeto. Aqui, hoje, nós estamos vendo o resultado. Quando eu digo de quem é essa responsabilidade, eu estive hoje de manhã caminhando na Leitão da Silva, e a reclamação dos comerciantes ela é geral. A quebradeira ela é geral. Enfim, perde todo mundo. Não se arrecada impostos e o comércio ali realmente daquela região está fechando. Então, a meu ver, quando você tem uma gestão e se transfere para uma outra gestão, precisamos estar avaliando essas questões. Não pode, em momento algum, a população, o comércio ser penalizado. Vereador Marcelão, muda uma gestão para outra, se muda tudo. Aí você passa ali perto do supermercado Carone, estou quebrando tudo de novo para refazer. A calçada cidadã está toda quebrada. Eu passo ali todos os dias. Passa lá para os senhores verem o que está acontecendo. Ao longo, na lateral da Leitão da Silva, dos mercados Carone, estão quebrando a calçada cidadã para refazer. É dinheiro público. E isso, ao meu ver, a engenharia não pode permitir que isso aconteça. E mais,
o comércio continua sofrendo e quebrando com a execução daquela obra. Penso eu que quem é responsável pelaquela obra, porque tinha uma obra na Avenida Maruípe, que não era da Prefeitura Municipal de Vitória, e o prefeito aqui ele foi acusado várias vezes. Então precisa se responsabilizar de quem é aquela responsabilidade da obra da Leitão da Silva. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. População sofrendo, comércio quebrando, deixando de arrecadar impostos. Dá uma parte, vereador. E a população reclamando, no dia a dia ali, que eu passo ali todos os dias, como eu tive oportunidade de falar, e aquela situação que se encontra ali, com ninguém colocando um cronograma de execução para a conclusão da obra. Pois não, vereador? Vereador, de quem é a responsabilidade daquela obra ali? Olha, nós precisamos saber, vereador. Precisamos saber quem é o responsável pela execução da obra, quem libera os trechos da obra. O que eu estou dizendo a Vossa Excelência, que tinha uma obra que acontecia na Avenida Maruípe, sim, e o prefeito João Costa, na época, ele foi acusado aqui várias vezes que ele estava quebrando o comércio. E ele não era o responsável. Não era responsável pela obra. Eu também, Então, realmente não era. Não era responsável. E a Leitão da Silva precisa saber quem é que está liberando, quem é que está executando, e responsabilizar realmente as pessoas que estão executando a obra. Vereador Reinaldo Bolão. Vereador Bolão. Uma parte. Eu queria uma parte também, vereador. Eu queria só Vamos pela ordem, pelo tamanho. Não, pode deixar o vereador. O tamanho começa com o Vinícius, que é o menor. Já falou, Vinícius. Ok. Depois sou eu. Vereador, eu quero responder a pergunta, uma obra do governo do Estado. Do governo? Do governo do Estado. Então nós precisamos cobrar do governo do Estado. Estamos aqui cobrando. Pois não, vereador Luiz Emanuel. Eu vou responder com ênfase. A obra é do governo do Estado, e Vossa Excelência sabe disso. Eu participo invariavelmente das assembleias que a Sempre faz. Meu cunhado é presidente da Associação dos Comerciantes ali, dono do Posto Leitão, e definitivamente o problema não é do município. Aliás, o Estado prometeu solução para o problema e já adiou essa solução por 3 vezes. Aliás, o que está na matéria do jornal está dizendo exatamente isso, que a responsabilidade, que é do governo do Estado, tem sido adiada por força de algumas contingências que têm sido feitas, em detrimento aos interesses dos comerciantes. Aliás, diga-se de passagem, não é obra que começou nesse governo, não, começou no anterior. A alusão que se fazia, e que precisa ser refeita, é que essa obra, vereador, e aí Vossa Excelência tem toda a razão, e tem que cobrar mesmo, nós temos que cobrar, ela é fundamental para a cidade, principalmente no quesito mobilidade urbana. Ela está lá para existir, para fazer diferença no futuro, assim que estiver pronta, para transpor alguns problemas grandes na mobilidade dessa região. Reto da Penha, Leitão da Silva, aquela interseção que sai ali da Rua Maria Rosa para dentro da Avenida Maruípe, enfim. Ela é fundamental para a gente. Mas ela é uma obra do governo do Estado, não tenha dúvida. Vereador Bolão. Pois não, vereador Marcelão. Como diz o vereador Zé Zito, pasmem Vossas Excelências. Eu não quero saber se a obra é do governo do Estado, se é de quem quer que seja. A Prefeitura tem que cobrar do governo do Estado. Tem que cobrar do governo do Estado, então, para que essa obra possa ser concluída. Porque os comerciantes lá estão morrendo, como Vossa Excelência está falando. Vossa Excelência está completamente com razão. Agora vão dizendo aqui que foi da gestão passada. Aí é piada, Aí é piada chicanismo. Vereador, o que o vereador Luiz Emanuel está dizendo é que a obra começou no governo do Estado passado. Casa Grande, exatamente. Sim, mas aí a Prefeitura tem que cobrar. A Prefeitura tem que cobrar do governo que faça execução, tem que colocar prazo. E fica aí, se durar 10 anos a Prefeitura vai ficar deixando isso acontecer dentro da sua própria casa. Vossa Excelência está correto em cobrar. Parabéns a Vossa Excelência. Vereador Vinícius Simões, vereador Luiz Emanuel, vereador Davi Ismael. Eu sabia que a obra é do governo do Estado. Mas o tempo é o senhor da razão.
Porque a obra também, que era na Avenida Maruípe, era do governo do Estado. Também é. E o prefeito João Costa foi acusado várias vezes aqui que estava quebrando a cidade. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a fase dos oradores inscritos, iremos recompor o nosso quórum para início do grande expediente, da ordem do dia. Quórum estabelecido, iremos para análise, para apreciação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Lei Orgânica, número 1 de 2015, de autoria do vereador Vinícius Simões. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Vinícius Simões, questão de ordem. Questão de ordem. Eu gostaria... Senhor presidente, Calma, vereador. eu também quero falar uma questão de ordem. Questão de ordem. Iremos ser rigorosos, como a pedido do nosso presidente, nome cheque é rigoroso. Pois não, senhor presidente. Gostaria de pedir o adiamento da matéria, vereador. Submeto à apreciação dos vereadores, adiamento da matéria. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, adiado. Vereador Marcelão, questão de ordem. Eu... Superada? Hein? Questão de ordem superada? Não, Vossa Excelência quer que seja superada? Para ter questão de ordem. Então, tudo bem. Não, mas Seja pode falar. Não, pode deixar, vereador. Não, você estava falando do governo do Estado que não fez a obra. Não fez a obra. Quem fez a obra é o governo do Estado, mas a prefeitura tem que cobrar. Ok. Os vereadores também têm que cobrar, estamos cobrando. Primeiro, discussão e encaminhamentos encerrados em votação, projeto de autoria do vereador Devani. Devani deu presente agora. Não, presente. O vereador está aqui. Ausente. Vereador Devani. Ah, ok, desculpa. O vereador está presente lá no painel. Discussão única, encaminhamento é encerrado. Projeto... Senhor presidente, questão de ordem. É o meu projeto? Eu peço a retirada desse projeto de pauta, senhor presidente. Adiamento da votação? Exatamente. Submeto ao plenário. Aprovado. Solicitação do vereador Devanir de adiamento da matéria. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de autoria do vereador Rogerinho. Ausente. Projeto de lei de autoria da vereadora Neuzinha. Ausente. Se os vereadores, por força regimental, de esgotada a pauta da ordem do dia com a ausência dos vereadores, não há como manter a sessão. Quero, assim, dar por encerrado os trabalhos nessa tarde, esgotado a pauta. Fico, os senhores vereadores, convocados para a próxima sessão ordinária, dia 16 horas. Está encerrados os trabalhos.